Boa tarde, olha eu falando boa tarde, mas boa tarde, mulher linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Vida Serena comigo, Rafaela Ávila. Hoje o vídeo vai continuar na mesma pegada. Qual é a pegada? A pegada que a gente ama aqui, que é um bate-papo terapêutico. Só que hoje, nesse vídeo, com um toque diferente, onde a Su tá colocando a câmera aqui, só para vocês verem a minha beleza. Vocês me ouvem, mas não me veem, porque hoje o foco tá na terapeuta. Ai, meu Deus, o que me aguarda. Então vamos lá, meus amores. Assunto sério, como sempre, mas trazendo da forma mais leve que for possível, tá bom? Bora lá, Su, qual é o assunto? Rafa, quando o cliente chega para começar a fazer terapia, é o terapeuta quem vai resolver os problemas do cliente? Ah, com certeza. Eu tô brincando. Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, meu amor, não é o terapeuta. Qual é a pergunta que vai resolver o problema? Não. Nós, terapeuta, não resolvemos problema de ninguém. Às vezes a gente tem dificuldade de resolver o nosso. Ah, é porque, né? Vocês não deveriam ser expert? Olha, não sou Deus para ser expert em resolver todos os tipos de problema. Somos um ser humano como qualquer outro e vamos aprendendo com a vida. E também dedicamos o nosso tempo para aprofundar no conhecimento sobre desenvolvimento humano. Essa talvez seja a diferença. Mas para nós resolvermos os nossos próprios problemas, os nossos próprios desafios da vida, existe um processo pessoal, o que dirá para resolver o problema do outro. Então, não, a gente não resolve o problema de nenhum cliente que chega até a gente. A responsabilidade de resolver o problema é o próprio cliente. Agora, o que ele vem buscar aqui na terapia e o que eu posso entregar para ele, isso eu sei o que eu posso fazer. Confesso que quando eu comecei a fazer terapia, no momento que tive essa percepção, fiquei frustrada. É como se fosse assim, peraí, então não é você que vai resolver os meus problemas? Não. E sabe o que eu ouvi da minha terapeuta? O quê? Ela disse, o trabalho pesado é seu. Eu posso te ajudar a identificar as ferramentas que você tem dentro de você e qual a possibilidade de caminho a se seguir, mas o trabalho pesado é seu. Exatamente. Ou seja, vocês não os pagam aquela. Eu vou te pagar, quem vai trabalhar sou eu. Exatamente. Porque qual é o meu trabalho? O meu trabalho é fazer algo que você não faz. Você não se ouve. Então, o meu trabalho, um deles, é olhar para você de uma forma gentil, amorosa, compreensiva, de uma certa forma que nem você está fazendo. Então, o nosso trabalho, um deles, né, do terapeuta, é olhar para o ser humano que está aí dentro de você. É buscar isso, é buscar olhar para coisas que você não valoriza, você não reconhece, você não admite e trazer isso para fora de uma forma que você possa tornar consciente, de uma forma que você possa sair desse mundo de fantasia, desse mundo de máscara, entende? Que as pessoas vivem e assumir quem você é de verdade. Então esse é um dos trabalhos que nós temos. Eu trabalho muito com autoconhecimento. Então quando as pessoas chegam para mim, em grande parte das vezes, elas estão totalmente desconectadas delas. E um dos meus trabalhos é ajudar a pessoa a se conhecer. Agora, o que ela vai fazer com esse conhecimento que ela tem, isso é uma responsabilidade dela. Porque na terapia você identifica o que tem de bom e o que tem de ruim em você. E aí você começa a entender e compreender que como você é, como você vive, é uma escolha sua. Então, é sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade. É escolha da pessoa o que ela vai fazer com aquilo que está nas mãos dela. Alguns valorizam, muitas pessoas se transformam de uma forma positiva e tem aquelas que olham e falam assim, bom, eu não quero ser luz. Eu não quero iluminar. Eu quero continuar usando, admitindo para si mesma que aquilo é um defeito
E todo mundo tem defeito, mas tem pessoas que reconhecem e sabem que ao usar aquilo vai ter controle sobre os outros, vai manipular os outros. E o terapeuta, ele não tem o direito, não tem o poder e não tem o direito de interferir nas escolhas que o cliente dele vai fazer. Aliás, por lei, só um psicólogo, dependendo do caso, não sei ao certo até que ponto, que eu não sou perita nessa situação, mas um psiquiatra, por exemplo, ele pode, por lei, ter uma certa interferência, às vezes chamando uma ambulância, por exemplo, se a pessoa tiver em surto, aplicando uma medicação ali para controlar a pessoa, porque às vezes a pessoa está em surto e ela pode prejudicar, inclusive, alguém. Então, especialistas dessa área, eles têm, inclusive, o poder para fazer isso, mas perceba, até determinado ponto. Foi ali, aplicou a medicação, mas não pode obrigar a pessoa, a não ser que o Tribunal da Justiça mande de fazer isso, entendeu? E trancafiar a pessoa. Isso envolve várias questões. Eu, como terapeuta, nem isso eu tenho o direito de fazer. Então, eu não posso interferir nisso. Tanto é que quando eu percebo que são casos assim, onde existe uma deficiência química cerebral, existe uma questão mental, uma deficiência mental, no meu caso eu não atendo. Então, as pessoas que eu atendo, primeiro, se eu perceber que está tendo um descontrole em determinadas situações, obviamente eu vou falar para a pessoa, eu vou te atender se você for buscar ajuda psiquiátrica ou como psicólogo. A gente pode continuar o meu trabalho aqui de terapia, mas a gente vai ter que ter um acompanhamento com o médico. Eu já faço isso com as pessoas que chegam até mim. Às vezes a pessoa chega num primeiro momento e ela não está numa fase dessa da vida. Tudo bem, mas se ela começar a entrar em algumas questões, eu sou bem categórica nessa questão. Eu só vou te atender se tiver acompanhamento médico. Inclusive, no meu caso, né? Já rejeitei atendimentos e em alinhamento já falei para a pessoa, só te atendo. Lembro que teve um caso que era uma jovem e eu falei com a mãe e falei assim, olha, eu atendo ela, porque ela já tem faculdade de raciocínio, ela pensa tudo, mas ela vai ter que ter acompanhamento. Eu fiz uma lista de 4 coisas que ia ter que ter. Eu só vou atendê-la se for nesses quesitos. Se te faltar um deles, eu não vou atender, de tão sério que era o caso. Então, o meu trabalho, eu entendo a seriedade dele. Eu sei com o que eu estou lidando. E quando eu sei que foge daquilo que eu estudei, eu tenho a responsabilidade de falar o que é preciso a pessoa fazer para eu continuar atendendo ela. Agora, veja bem, existem situações que não é uma falta de química cerebral, que não é uma deficiência mental, e a pessoa tem plena consciência que está usando de comportamentos e atitudes para manipular familiares, amigos. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que fazem terapia para familiares ficarem com dó dela e ela manipular as pessoas. Eu estou mal, por isso que eu faço terapia. Esse tipo de situação, ele acontece. Então, a gente que é profissional, que está do lado de cá, eu sempre falo isso para as pessoas, nós somos gentis. Eu vou falar por mim, eu sou gentil, amorosa, compreensiva, mas a gente não é ingênuo. A gente percebe. E essa questão de manipulação, para manipular as pessoas, e a pessoa saber, e ela virar para a gente e falar assim, eu não quero mudar, eu vou fazer assim. É uma pessoa que tem consciência das consequências das atitudes dela, do mal que ela está prejudicando para si e para o outro, e mesmo assim é uma escolha dela. São pessoas que muitas vezes começam a ter prazer em prejudicar os outros. E a gente que é profissional do lado de cá tá vendo tudo isso.
E aí vai falar que a gente vai fazer o quê? Vou pegar minha varinha mágica e vou plantar no coração da pessoa para que ela haja de uma forma maravilhosa e bondosa. A gente tenta, busca realmente, no meu caso, quem faz terapia comigo sabe, eu passo o exercício. A pessoa não vem só para a sessão para ela falar. Quem faz terapia comigo e continua, ela sabe que ela vai ter que aplicar, que ela vai ter que fazer o exercício que eu vou passar para ela fazer. Tem lição de casa. Tem lição de casa. E tem um detalhe. Quantas vezes eu já passei por sessão? Ó, vai passando um filme pela minha cabeça. E eu vi que a pessoa estava tentando me manipular pelo exercício que eu pedi ela fazer. Então, e aí, quando chega em sessões assim, eu sou direta e reta com a pessoa. Direta e reta, e a pessoa sabe. Às vezes, eu dou uma ou duas chances para perceber se o que eu estou percebendo realmente tem uma base para aquilo que eu estou tendo as percepções. E aí as coisas começam a se encaixar. Mas as pessoas vêm, eu acho que um pouco é da minha, por certas características pessoais minhas, inclusive, e vai achar que a gente é ingênuo, que a gente é bonzinho, que a gente não está percebendo o que a pessoa está fazendo. E estamos, posso falar pelos profissionais que são dedicados à profissão, né, que levam com respeito, que estamos percebendo. A gente só não interfere no direito da pessoa ser quem ela quer ser. Não cabe a nós intervirmos no que as pessoas querem ser. E quando eu estou falando aqui de prejudicar, eu estou falando de formas de se relacionar. Então é aquele pontinho que às vezes a pessoa, falando de uma coisa mais simples, manipula para as vontades dela serem feitas, entendeu? Isso tem coisas simples. Eu não estou falando aqui de coisas... existem coisas que eu acho sérias, né? Mas existem coisas que são graves. Então, não estou falando sobre pôr a vida de alguém em risco, né? Como um assassinato, essas coisas assim, que às vezes a gente acha que é só em filme, que é só em série. Não, a mente do ser humano, ela está cada vez mais doentia. E as pessoas começam a desejar coisas pequenas que depois viram monstruosidades, né? Por isso que é muito valioso, e eu sempre falo isso para as pessoas, a gente prestar atenção com quem a gente vai convivendo no dia a dia. Porque eu tenho uma lei comigo. Se nem Deus, é um fato, né? Se nem Deus, ele interfere no livre-arbítrio do ser humano de ser quem ele quer ser, quem sou eu como terapeuta, acho que já falei isso em rede social, quem sou eu como terapeuta para interferir na vida do outro e falar exatamente o que ele tem que fazer? E aí o que acontece? Aí as pessoas acham que a pessoa está fazendo terapia e não está adiantando nada na vida dela. Aí elas acham isso. Mas na verdade, a pessoa só está usando aquele momento, aquela situação, aquele autoconhecimento para continuar manipulando os outros. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, são os fatos, né? Sim. São os fatos. E aí existem casos e casos, né? Existem aqueles que muitas vezes, inclusive, vêm para a terapia. Eu acho isso interessante porque isso fala sobre o que a pessoa é. Às vezes a pessoa ela vem para a terapia e nessa questão do autoconhecimento, ela mesma enxerga que ela estava manipulando alguém. Ela mesma enxerga que ela estava tendo um comportamento abusivo com alguém. Inclusive eu, quando eu passei pelo meu processo terapêutico, eu enxerguei que essa mocinha, né, que era boazinha com todo mundo, eu percebi que às vezes eu usava de certas coisas de uma forma inconsciente para manipular. E o que era essa manipulação? Para fazer alguém ficar a meu favor. Só que quando eu tomei consciência disso, eu entendi que eu não queria ser um ser humano assim. Conscientemente não. E isso é muito comum. As pessoas vêm para a terapia e elas começam a enxergar seus comportamentos e elas olham e falam assim, poxa, o que eu estou fazendo está errado. O que eu estou fazendo é fora daquilo que eu acredito, é fora daquilo que eu falo para os outros. E a pessoa, ela olha para si de uma tal maneira
para se limpar. E ela começa a fazer essa limpeza por dentro. E aí, mesmo sendo seres humanos imperfeitos, porque a gente falha com as pessoas, você começa a prestar mais atenção nas suas atitudes, você começa a ser prudente. Então, se eu sei que isso aqui me leva a fazer isso, eu vou evitar esse caminho. Então, a terapia, com o autoconhecimento, ela traz esse senso para o ser humano que quer se transformar de uma forma positiva, que quer ser um ser humano melhor. Aí tem gente que vem para a terapia, identifica, nossa, é verdade, eu estou fazendo isso, e sai da sessão e continua. E aí, aí acontece o caos que acontece na vida dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, da gente que cuida da saúde mental e emocional, no meu caso é a saúde emocional das pessoas. E aí os profissionais são os criticados, os profissionais são os que não são profissionais, os profissionais que não trabalham corretamente, aquele é bom, aquele é ruim, entendeu? É claro que cada um vai ter uma habilidade melhor em determinada situação, mas a questão é que acaba se falando dos profissionais, sendo que, na verdade, é a responsabilidade do cliente, dos pacientes, por exemplo, de psiquiatra, psicólogo, assumirem a sua responsabilidade com aquele conhecimento que eles têm. Então, tem gente que aprende como fazer dinheiro para fazer o verdadeiro e faz da forma correta. E tem gente que aprende já com a intenção de falsificar notas da forma mais perfeita que conseguirem. Então, você percebe? É a motivação das pessoas, e isso vai em todas as áreas. Inclusive, para nós terapeutas, lidamos com situações assim. E já que a família e as pessoas próximas são tão afetadas, tem como a família ou as pessoas próximas terem alguma atitude que possa estar sendo de ajuda para alguém que iniciou um processo terapêutico e ainda vai entender que precisa se responsabilizar por si, por assim dizer? Como que a família ou pessoas próximas podem ajudar nesse processo? Bom, são vários fatores, né? Aí, nesses momentos, principalmente quando por algum motivo precisa dar uma envolvida na família, que não é todos os casos, tá? Na verdade, a maior parte dos casos não precisa. Então, é mais relativo com aquilo que está acontecendo ali no momento da vida da pessoa. Mas falando de uma forma genérica, é importante que os familiares entendam que, na maior parte das vezes, quando a pessoa vai buscar uma ajuda de um profissional na área da saúde emocional ou mental, ela chegou naquele momento que é o fim do poço. Ela tá mal, a vida dela tá de ponta cabeça. E aí, o problema dos familiares que eu observo com muita frequência é que eles querem que a pessoa venha para terapia e já saia da terapia, sabe assim? Tomou um elixir da vida, eu não sei o que passa pela cabeça, não. Porque parece que vem e acha que a pessoa já tem que sair daqui centrada, sabendo o que fazer em uma sessão. Em uma sessão, resolvemos a vida do ser humano, né? E na maior parte das vezes, com os casos que eu atendo, não é assim que a pessoa vem. São pessoas que normalmente têm vergonha de pedir ajuda. E olha que hoje existe muito mais abertura para falar desse assunto. Mas ainda tem, né? Exatamente, ainda tem. Então as pessoas têm vergonha, às vezes nunca pensaram em fazer uma terapia na vida e vem, tá pedindo. Só que a pessoa tá no fundo do poço. E aí, fundo do poço, modo de falar, tá, meus amores? Mas a pessoa tá mal, ela tá muito mal. O processo da terapia, no começo, ele é muito... para cada pessoa de um jeito, mas na maior parte das vezes ele é desafiador. Eu sempre falo o seguinte, como que é um processo de terapia? Eu sempre explico isso no alinhamento para as pessoas. Entenda que você chegou aqui, você tá machucado. Então entendam, familiares. A pessoa ali da sua família chegou, ela tá machucada. E o que é esse machucado? É um machucado que não é um machucadinho, não. Foi uma ferida que foi feita há anos. E aquela ferida não ficou só aqui, se alastrou pelo corpo todo,
pela vida dela toda. E o que acontece com uma ferida quando a gente não cuida? Ela inflama, ela infecciona, e se você não cuida, ela começa a necrosar na sua pele. Vocês entendem isso? Aí chega uma pessoa aqui toda machucada em sentido emocional, toda ferida, arregaçada, e eu vou precisar, com muito cuidado, limpar toda essa sujeira que está nessa pessoa. Vou começar a mostrar as ferramentas para a gente começar essa limpeza. Vai doer muito. E a gente ainda tem que ir com cuidado, porque está num estado tenebroso. Então você vai com cuidado, você vai por partes. Ó, vamos limpar aqui, vamos limpar aqui. E isso leva tempo para fazer toda essa limpeza. A pessoa vai sofrer, vai doer no começo. Aí a pessoa chega em casa depois de uma sessão de terapia e chora. Ou às vezes mais angustiada do que foi para terapia. Ela voltou e mais... quer dormir, e dorme o dia inteiro, porque a cabeça dela foi a mil. Meus amores, processo de terapia é assim. Eu tive ânsia. Você teve ânsia? Eu tive ânsia. Não, olha, ânsia é um sintoma muito comum, e tem coisas piores. Mas você passou por isso, você sabe como foi ruim. E tem gente que, ao invés de dormir muito, fica sem conseguir dormir também? Também pode acontecer? Fica com insônia. Dependendo da pessoa. É por isso que eu falo, é muito individual. E aí a pessoa chega lá e a cabeça dela, a gente mexeu no inconsciente dela, começou a olhar para a criança interior, para a infância, vamos ver a raiz de toda essa ferida emocional, onde está o problema, que a gente começa a limpar. E aí começa a enxergar qual é a feridona lá, né? E aí ela chega em casa e os familiares reclamam, não tem paciência, xinga, fala assim, você não vai melhorar não. E já começa a desacreditar a pessoa. Eu falo com muito orgulho e uma gratidão no meu coração que eu até me emociono. Eu nunca vou ter palavras para expressar o quanto que foi importante para mim. E se você é homem e a sua esposa não está bem, presta atenção nisso que eu estou te falando. Em grande parte do meu processo terapêutico pessoal, eu só tive bons resultados porque o meu marido foi o marido. E eu falo mesmo de boca cheia porque eu sei o que eu passei, o que eu vivi, como foi difícil, e esse homem foi paciente e amoroso comigo. Eu não tenho o que falar. E eu sou grata do fundo do meu coração, porque eu sei que não é todo mundo que tem um apoio desse dentro de casa. Então, a pessoa chega, e aí o que os familiares têm dificuldade de entender? Que apesar da pessoa não estar no topo de estar bem, ela não está no topo de estar bem, a terapia está ajudando ela a não ir para baixo do poço. E os familiares muitas vezes têm dificuldade de reconhecer isso. Reconhecer e enxergar essa realidade. Então, apoie, tenha paciência. Pare de achar que terapeuta é milagroso, que terapia é conto de fada, gente, que põe lá, plim, plim, e tô saindo pra vida, tá tudo bem. Gente, a vida é um processo, às vezes levou anos pra pessoa cair. E aí que a pessoa fica bem do nada. Aconteceu algo trágico na vida da pessoa, que para ela é uma tragédia, que para ela é o fim do mundo, e aí as pessoas acham ruim de certas coisas que aquela pessoa está fazendo. Não é que a gente tem que concordar, não é sobre isso. Mas é sobre o fato de que todo mundo às vezes precisa de um tempo para conseguir se recuperar do tombo que levou na vida. E aí não, já tem que voltar maravilhosamente bem. Nessas horas, eu respiro fundo para eu não sair aqui do meu nível, que eu acho que é importante ter, porque eu acho o cúmulo do absurdo
que seres humanos com faculdade de raciocínio e muitas vezes com boas orientações não param para entender e prestar atenção que tem coisa que simplesmente você tem que ter paciência. E olha, todas as mulheres, eu não estou brincando, todas as mulheres que passaram por mim e conseguiram fazer grandes transformações na vida delas, 99% das mulheres que eu atendo são casadas. A hora que você olha os homens que elas têm, surreal. São homens imperfeitos, que falham com suas famílias, falham com suas esposas, mas são homens com posturas de homens. E que realmente é o refúgio para aquela mulher. Realmente ele é o cara protetor. Então essa mulher se sente segura, mesmo que ela percebe que o mundo dela está caindo, mas aquele homem tira uma força que só o Criador pode dar para ele, que a mulher consegue se restabelecer. Porque esse cara foi sensacional. Ele foi amoroso, ele foi bondoso, ele foi gentil e ele foi forte. Ele foi guerreiro, ele conseguiu colocar limites com amor. Então, todas as minhas clientes e as que estiverem ouvindo, para esse momento, vai lá dar um abração no marido. Porque tiveram um cara espetacular ao lado delas, atrás delas, porque se elas caíssem, eles estavam lá segurando elas. As que já não foram, tiveram a responsabilidade delas, e se são casadas, basta olhar para todo o contexto, tanto para elas quanto para eles. Eu acho que é o cúmulo do absurdo quando a gente olha na estrutura familiar e a gente olha só para uma pessoa da família, sabe assim? Então, a família, ela tem uma estrutura. Então, vamos colocar aqui, olha, marido, esposa, pai e mãe e filhos. Qual é a base dessa família? Qual é a estrutura? Começa primeiro com o pai e com a mãe? Não. Primeiro começa com o marido e com a esposa. Marido e esposa, além de Deus envolvido, obviamente, eles são uma base para que as outras funções sejam realizadas. Então, quando alguma coisa assim não dá legal para um ambiente, para uma pessoa da família, me fugiu, para um indivíduo da família, né? Tem que ver como é que está essa base. Tem que ver como é que está essa estrutura. Estão trabalhando em união? E se é pai, mãe? Vamos pensar, né? O filho adulto, tipo assim, né? Filho Sem adulto. pensar no casamento. Não estamos falando na estrutura marido e mulher, né? Exato. E não vou falar aqui de crianças jovens que faz terapia. Estou falando de pessoas adultas que fazem terapia e aí a gente vê o filho. Aí eu faço a pergunta, esse filho, essa filha é casada? Então, querido pai, querida mãe, faça seu papel de entender e compreender que o seu filho, a sua filha tem um cônjuge e que vocês podem ajudar. Mas ali existe outra base familiar. Então, pai e mãe que têm filhos casados, adultos, e que eles já têm sua família, seja um apoio, uma conversa, dê boas orientações, com bons princípios, valores, mas faça seu papel de ser uma ajuda. Não fica intrometendo, não fica pondo o narizinho onde que não é, porque ali já existe uma outra base, uma outra estrutura. Então, saia para tomar um café, chame para um almoço, mas você não é mais responsável de fazer essa outra estrutura familiar ir para frente. Porque ali já foi criada uma outra estrutura familiar. E se seu filho é adulto e não é casado, é a mesma coisa. Seja um pai, uma mãe que orienta, que bate um papo, que conversa, que dá boas orientações, mas o fim é o mesmo. Esse ser humano é um adulto
ele tem que se responsabilizar pelas escolhas dele. Então, se o pai e a mãe, acontece muito, no meu caso que atendo mulheres, né? Então, minha filha não tá legal e eu quero que ela faça terapia. Tudo bem, ela quer fazer terapia? Ai, ela quer, porque eu tô falando pra ela que ela tem que fazer terapia. Ok, pode pedir pra ela me ligar. Ela entra em contato. É o primeiro ato, no mínimo, que essa filha adulta tem que dar para se responsabilizar pela vida dela. Quando a mãe ou o pai entra em contato para marcar a sessão de terapia com filha adulta, esse é meu procedimento. Ela vai entrar em contato, ela vai me marcar. Eu fico muito feliz quando eu vejo a pessoa entrar em contato e marcar. Muito feliz. Mas a realidade é que muitas não entram em contato. Por quê? Tá acostumado que papai e mamãe resolvam a vida para ela. Até para marcar uma sessão de terapia. E aí eu sempre explico para a mãe, na maior parte das vezes é a mãe que entra em contato, né? Olha, mãe, é o seguinte, ela precisa falar comigo porque a gente vai alinhar os horários, eu vou ver se o meu vai bater com o dela, e ela precisa saber se ela vai gostar de mim. E esse gostar, meus amores, não é gostar de coraçãozinho, ser fãzinha, não é disso que eu tô falando. Eu estou falando que tem que ter uma conexão, porque a pessoa vai me ouvir. Uma hora do dia, da semana dela, ela vai me ouvir. Ela vai prestar atenção nas coisas que eu vou falar para ela. Então, como é que a pessoa vai ficar me ouvindo se ela não for com a minha cara? Não tem como, né? Então, no mínimo, a pessoa tem que ter um contato comigo para saber se encaixa, se dá certo e tudo mais. E aí é um ato de responsabilização. Poxa, eu não tô bem, eu tenho que ir atrás. Aí papai e mamãe vai ficar ligando pro terapeuta atender, marcar consulta? Não dá, meus amores. Então não dá. Incentive, mas pare de resolver o problema dos seus filhos. Porque senão eles nunca vão ser o que eles têm que ser, adultos, né? Então familiares precisam ter paciência com o início do processo. E familiares precisam aceitar que às vezes a terapia é uma oportunidade simplesmente para a pessoa mostrar quem ela é. Então, às vezes, os familiares acham que a terapia não está dando certo, ou que a terapia não deu certo. E, na verdade, só está expondo o que a pessoa realmente é. E aí, é os familiares que têm dificuldade de enxergar a realidade, e aí vira contra a gente. E acha que a terapia não dá certo. Por culpa da terapeuta. Da terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, do profissional. Do profissional. Sabe que me veio uma coisa aqui? Eu acho interessante como terapia tem vários desafios em relação às pessoas. E aí, às vezes, os familiares acham que a primeira reação que tem que ser é dopar, né? Toma remédio, toma remédio. Eu não sou contra, tá? Não é disso que eu tô falando. Mas tem casos que simplesmente é uma escolha da pessoa ser assim. A pessoa não tem um problema dentro. Não tá faltando química no cérebro dela. Não tem um distúrbio ali acontecendo. Não tem algo biológico, físico. É uma escolha mesmo de personalidade. E aí o povo manda dar remédio. Eu já presenciei situações em que dá o remédio e a pessoa continua tendo atitudes que a família não gosta. E aí? E aí, o que é que a terapia resolve? Então, queridas pessoas, mulheres, familiares que estão me ouvindo, existem situações que o remédio é necessário, sim. Às vezes é necessário para uma determinada fase da pessoa, né? Às vezes porque a pessoa realmente está descontrolada. Então, são casos e casos. E existem casos que, assim, se você quiser dopar o outro ser humano, você até dopa. Mas vai precisar de uma brechinha para ele simplesmente mostrar o que ele é. Agora, quem faz a terapia e coloca em prática na vida dela e usa a terapia para se desenvolver, para se conhecer,
para assumir, reconhecer quem você é. Sabe o que eu acho incrível nisso? Eu acho mesmo que quando a pessoa coloca em prática a terapia, ela é tão verdadeira. São pessoas mais honestas, são pessoas mais francas, são pessoas que mostram que elas realmente são. Só que os seres humanos hoje, as pessoas hoje, não estão preparadas para isso. Porque existe uma hipocrisia, uma questão de aparência muito forte na sociedade, onde as pessoas mostram, é uma máscara, é uma fantasia, é um lobinho vestido de carneiro muito grande, aquela pele sedosa, mas por dentro são furiosos. Essa é a realidade. E de uma certa forma, tá falando a puritana. Não, meus amores, não tá. Eu sou um ser humano imperfeito como cada um que estiver atrás da tela. A diferença é que existem seres humanos que reconhecem os seus defeitos, suas imperfeições, suas tendências ruins e falam: eu não quero ser um ser humano assim. Eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu sangue para ser o melhor que eu conseguir. E existem pessoas que olham e falam: eu sou um lobo mesmo. Perante alguns, eu me visto como um carneirinho, mas por dentro eu sou um lobo querendo devorar todos que estiverem ao meu redor. E tem alguns que já cansam mesmo da fantasia do carneirinho, e aí mostra quem é mesmo. É um fato. E nessa, existem aqueles que o lobo tá mostrando que ele é um lobo feroz, e existem aqueles que falam assim: mas coitado, né? Mas coitada, né? Tá precisando de uns remedinhos. É assim. Então, essa é a realidade, Su. Eu nem sei como que eu fui chegando em tudo isso, meus amores, mas essa é a realidade da terapia, da vida dos terapeutas e de muitos que fazem terapia. Eu tenho um prazer, eu me emociono, eu fico feliz, o meu dia é bom por estar com pessoas assim. E olha, não sei se já dá pra gente finalizar ou não, mas você sabe que ao longo do tempo eu fui escolhendo mais a dedo os meus clientes. Então quando eu já identifico esse lobinho que quer vestir pelinha de carneiro ou que quer ser um lobo mesmo, aí cada um com as suas escolhas, eu não aceito como meu cliente. Então hoje eu só atendo mulheres, eu só atendo pessoas que querem ser melhores. É esse tipo de pessoa que eu atendo. Se a pessoa vem para mim e quer usar a dor dela para manipular as pessoas, não, essa pessoa não faz mais parte da minha cartela de cliente, não é o meu público-alvo e eu não atendo mais. Às vezes eu percebo logo de início, às vezes eu levo um pouco mais para perceber. Já aconteceu de na terceira sessão eu identificar. E em outras, né, principalmente mais no começo da minha vida profissional nessa área, levei um pouquinho mais de tempo para perceber. Mas hoje fico mais atenta e sou feliz pelas clientes que eu tenho. Todas, assim, porque com suas imperfeições e com suas qualidades, são pessoas que querem ser melhor. E é com esse tipo de gente que eu trabalho hoje em dia. Então, mulher linda e maravilhosa, eu acho que se você está até o fim desse vídeo, acho que você é uma delas e é um prazer ter você aqui comigo. Certo, Su? Certinho, amada. Papo sério e ótimo de ouvir. Ai, que delícia! Mulher linda e maravilhosa. Apesar de hoje ter sido aqui um pouco mais séria essa pegada, eu espero ter conseguido transmitir para você a seriedade do assunto, que você possa refletir, meditar. Se fez sentido, comenta, compartilha, né? Curte, dá o seu like lindo, maravilhoso. E quer saber mais sobre a vida do terapeuta, como as coisas funcionam numa terapia, sei lá o que é que você quer saber? Deixa seu comentário aqui, deixa sua pergunta. Vai ser um prazer a gente fazer conteúdo para responder a sua dúvida. Tá bom, minha linda? Beijos, até a próxima. Tchau!